A propaganda nazista pensada por Joseph Goebbels utilizou de fake news para convencer, gabinete do ódio para eliminar reputações de opositores, censura, claro, a quem pensasse diferente e perseguição à imprensa independente. Eu tô falando do nazismo, eu sou Thiago Gomide, você tá comigo aqui no Tá na História. Depois da vinheta, eu vou te dar o raio-x da propaganda nazista. Antes de continuar, um pedido. Se inscreva no canal, é de graça, é muito fácil, é só apertar inscrever-se se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, aí clica no sininho, se estiver no Facebook, enfim, no Instagram, fica à vontade de curtir e compartilhar a página, perfeito? No livro Mein Kampf, ou seja, Minha Luta, a propaganda escrita pelo Hitler, a propaganda tem uma importância gigantesca. Ele sempre compara com o mundo bélico. Então o que o Hitler acreditava? Ele acreditava que a propaganda quebrava a principal defesa, a principal linha de defesa do inimigo. Era importantíssima, estratégica. O Hitler acreditava que era preciso se comunicar com a massa com nível baixo, entendendo que o público tinha compreensão média, memória fraca e também inteligência muito modesta. Portanto, era aí que tinha que ser pego. Alguns estrategistas de publicidade passaram pela vida do Hitler, do partido nazista, mas nenhum teve tanto sucesso como Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda. Isso aí foi criado em 1933. O Goebbels era doutor em filosofia, dono de uma oratória absurda, muito bem feita, muito bem articulada, e ele era impressionantemente agressivo, muito agressivo. Essas características faziam com que sua ascensão fosse ainda mais rápida. Ele utilizou a comunicação nas mais diferentes vertentes para alcançar o público, para ter os objetivos, para vender a ideia de um mito. A construção do mito Hitler foi aproveitada, foi desenvolvida por Goebbels, utilizando o passado do Hitler, o artista que era o Hitler fracassado. E após o golpe que o Hitler foi preso, o Hitler cresce na ideia popular de ser um homem que busca a paz, mas ao mesmo tempo é um homem inconformado com as consequências que a Alemanha teve após a Primeira Guerra Mundial. Estava errado, isso daí está errado, nós não podemos ser tão crucificados. O Hitler aprimora a performance em público, aproveitando os gestos, os tons, os olhares, o teatro, fica mais próximo das crianças, das mulheres, adorado pelas mulheres. Era a venda do líder que protege, sensível aos problemas do povo, mas capaz de juntar os diferentes, também disposto a fazer da Alemanha grande de novo. Enormes comícios foram organizados, tudo evidentemente registrado, e eram verdadeiros shows. Tinha música, tinha lugar de lazer, tinha momento de discursos muito bem pontuados, luzes, fogos, tudo pensado pela melhor propaganda, né? O Goebbels inovou ainda mais quando fez o Hitler viajar de avião em cidade da Alemanha. O lema era Hitler sobre a Alemanha. E, cara, isso daí pegou, ninguém tinha feito antes, nenhum político tinha pensado nisso. Então era o Hitler abraçando o interior. No poder, o Goebbels tratou de censurar os opositores e também de estimular os amigos, né? As emissoras de rádio, de uma forma ou de outra, acabaram indo para o governo. Emissoras eram em menor número. Agora, os jornais em maior número sofreram com inúmeras dificuldades impostas pelo governo, como corte de verba e até com o próprio governo comprando fábricas que faziam a impressão. Então o que sobrava para os jornais? Imprimirem fora, os jornais de oposição imprimirem fora da Alemanha. Ficou caríssimo, né? Havia proibição também da compra de máquinas, ou seja, você não podia comprar máquinas para imprimir o seu jornal. Uau, né? Não preciso nem dizer que um depois de outro foi tombando, né? Falei em rádio, e é claro que quero aprofundar isso daí. O Goebbels, ele espalhou aparelhos de rádios por tudo que é canto, escolas, fábricas, praças, isso além de baratear os receptores. Então, todo mundo, ou muita gente, podia comprar, podia escutar, acabava escutando ali por rádio as últimas boas notícias do Hitler. É claro que só tinha good news, né? O cinema nazista é muito debatido até hoje. Foram mais de 1.300 longas desde a ascensão do partido, e tem de tudo: comédia, romance, musicais, animações, e é evidente que também há espaço para aqueles
que sejam xenófobos, racistas, de tom superior, valorizando o poderio bélico, a luta contra o comunismo, a diminuição do povo judeu, pensando em animação, né? Ponto forte para vender cultura, a animação é muito forte para vender cultura. É evidente que a máquina de propaganda alemã não cruzaria os braços, em hipótese alguma, muito pelo contrário, o Goebbels tentou criar um estúdio de desenhos animados que competisse, essa megalomania, né? Competisse com a Disney. Nós seremos melhores do que o Walt Disney. Investiu muito dinheiro nisso, gente. Investiu muita grana. Em 1941, o Goebbels fundou uma nova empresa de filmes de animação, a DZF, que deveria funcionar como um QG para oferecer treinamentos para jovens cartunistas, para desenvolver novas ideias, para trazer novidades. Esse homem que você está conhecendo aí era um animador razoavelmente famoso na Alemanha, né? Alguns até chamavam esse camarada de Walt Disney alemão. Olha só, Walt Disney alemão. Bem, ele foi um dos pioneiros em animação na Alemanha. Foi contratado pelo Goebbels para criar desenhos que fossem tecnologicamente iguais ou melhores do que as animações do Walt Disney, o original americano, né? Ele recebeu muita grana para isso, ficou com muito dinheiro e ele produziu alguns filmes, mas eu queria chamar a atenção, enquanto eu dou um gole, para o Ganso Bobo. O Ganso Bobo de 1944. Olhem um pouquinho. O que é isso aí? É uma história de um ganso que ultrapassa as grades da fazenda e quase é morto por uma raposa. Quase é morto por uma raposa. O filme é cheio de mensagens contra os judeus e os cuidados que deveriam ter com as tais raposas. Olha as raposas o que fazem com os gansos, que somos nós. Não preciso nem dizer que não foi um sucesso. O Disney continuou imbatível, o Hans acabou preso pelos soviéticos e só sobreviveu porque ele ficava desenhando os militares. Senão, provavelmente ia sambar. Falando no cinema nazista, servindo como propaganda, evidentemente, é impossível não comentar sobre essa mulher. Leni foi diretora de 2 clássicos. O Triunfo da Vontade, que reúne várias cenas que estampam livros e livros de história. Foi sobre o Congresso do Partido, né? E Olímpia, sobre os Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, aquele que o Hitler queria que fosse um sucesso absoluto para demonstrar a força dos tais arianos, dos atletas super atletas, a superioridade alemã, né? Quem é que lembra de Jesse Owens? Então, né? São filmes que inovam em tomadas estéticas, em sofisticação linguística, em uso de câmeras, são peças de propaganda fortíssimas para reafirmar a grandiosidade do Terceiro Reich. O cinema era tão forte que o Goebbels patrocinou caravanas com projetores para os mais diferentes lugares do país, ou seja, tinha rádio, tinha jornais, tinha um cinema, tinha aquela plástica que o Goebbels sabia fazer. A propaganda nazista fez de Hitler um mito religioso, um ser que procurava a paz, um cidadão que era uma liderança diplomática, um estrategista militar único, que a Alemanha vingaria a Primeira Guerra Mundial sem derramar sangue. Isso que era vendido com essa propaganda, com essa máquina de propaganda, quando houve a invasão da Polônia em 1939, e aí todo mundo falou, bom, aí, olha só essa brincadeira aí onde vai dar. Que acabou desembocando, né, no início da Segunda Guerra Mundial. Rádios e jornais foram usados para vender
a ideia que alemães estavam sendo agredidos e por isso a resposta. Então, na cabeça do Goebbels, ele tinha que vender que aquilo era uma resposta. Judeus e comunistas, entre outros, foram atacados. Charges periódicos, filmes, peças teatrais, tudo que pudesse atacar comunistas e judeus foi feito para atacar. Né? Eles eram o mal do mundo. Eles eram aquilo que deveria ser combatido. É claro que as teorias conspiratórias foram multiplicadas. É evidente que as teorias conspiratórias foram multiplicadas. Quando o barco já estava virando, quando Hitler já estava perdendo a guerra, ele abusou do medo. Ou nós iremos entrar nessa guerra, todos iremos entrar nessa guerra, ou nós iremos ser liquidados, nós iremos ser assassinados, o mundo será tomado pelo comunismo. O mundo será tomado pelo comunismo. E foi assim que ele conseguiu convencer milhões e milhões e milhões de alemães, e não só alemães, mas também pessoas de vários lugares do mundo, inclusive desse país que nós estamos, o Brasil e muitos da América Latina, que depois, inclusive, ajudariam na fuga desses próprios nazistas. Ele conseguiu convencer com a propaganda, mas é claro que também havia por trás essa ideologia louca que era apoiada por tantos. Então, te dei esse raio-x, olhos abertos, porque as raposas são outras. Tchau.